Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, esse vídeo aqui é mais um vídeo sobre o Catecismo da Igreja Católica, sobre essa controvérsia, né, esse debate que tem acontecido a respeito do parágrafo 675, né, do Catecismo. E muitas vezes a gente fica pensando, né, como eu coloquei no vídeo aí anterior, que o Catecismo ele está explicando a Bíblia e explicando fatos históricos que aconteceu na Sagrada Escritura, né, ali na humanidade, mas que foram narrados pela Sagrada Escritura, pelos apóstolos, e por esse motivo eles não acontecerão mais. Mas eu queria fazer esse vídeo partindo aqui do nosso Catecismo, no parágrafo 659, que vem falar sobre Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Então, Jesus subiu aos céus. Então, nós podemos ver que a partir do parágrafo 659 do Catecismo, ele vem narrar e ele vem explicar, porque esta é a função do Catecismo, é explicar a fé da Igreja nos acontecimentos da vida de Cristo, os que já aconteceram, os que estão acontecendo atualmente e os que irão acontecer futuramente. Só como eu digo sempre, a gente não sabe quando será esse futuro, mas ele vai relatando os fatos. Então eu não vou ler aqui, ou melhor, não vou explicar para não ficar longo, mas eu vou mostrar aqui para você, a partir do resumo do Catecismo, o que está falando o artigo 659, né, que está falando aqui, ele vem falar sobre a subida de Jesus à mansão dos mortos, ou a subida de Jesus aos céus, Jesus que sobe aos céus, junto de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Então, no parágrafo 660 também ele fala um pouco sobre isso. 661 ele fala sobre isso, né? Esta última etapa continua intimamente unida à primeira, né? Ou seja, a ascensão de Jesus continua unida à primeira. Que primeira? A encarnação do Verbo, né? No 652 continua também falando de Jesus no céu. O parágrafo 674 também vai falar sobre isso, e aqui nós vamos ao resumo, né, desses parágrafos anteriores. Então, o 665 vai dizer assim: a ascensão de Cristo marca a entrada definitiva da humanidade de Jesus no domínio celeste de Deus, de onde há de voltar, certo? Então, a ascensão de Jesus, né, marca, né, a entrada definitiva. Jesus entrou definitivamente a humanidade de Cristo, ou seja, o corpo de Cristo, Jesus 100% homem, esse homem depois de ressuscitado, com uma natureza nova que a gente não conhece, é misteriosa, porque Jesus, por exemplo, Jesus não era reconhecido pelos apóstolos depois da ressurreição. Ele se deixava conhecer. Um exemplo é os discípulos de Emaús, um exemplo é Maria Madalena, que vê Jesus, mas pensa que Jesus é o jardineiro, e depois Jesus, podemos até dizer, né, não que foi isso, mas podemos até dizer assim, com um código, né, Jesus fala o nome de Maria, da forma que só ele pronunciava, e ela reconhece que é ele. Então veja, a natureza de Cristo depois de ressurreto não é mais aquela natureza simplesmente humana. É o homem Jesus, não deixou de ser, continua 100% Deus e 100% homem. Por isso ele está lá com o corpo ressuscitado, glorioso, e com as chagas, para testemunhar que é Jesus de Nazaré que morreu por nós. Porém, não mais reconhecível. Então, a ascensão marca definitivamente a entrada da humanidade, do homem Jesus, e agora o homem Jesus glorificado, divinizado, podemos assim dizer, né? Completamente por meio da ressurreição, cheio, pleno do Espírito, da glória que ele tinha junto do Pai, ele agora entra no seio da Trindade. Jesus, homem, entra no seio da Trindade. É isso que o autor da carta de São Paulo a Timóteo vai falar. São Paulo vai falar a Timóteo que só há um único mediador entre Deus e os homens, né? 1 Timóteo 2:5, se eu não estou enganado. Só há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Esse Jesus que ressuscitou e entrou no céu, né? Então,
E ele diz, né? No domínio celeste de Deus, de onde há de voltar. Então existe a promessa da volta, mas que, entretanto, o oculta aos olhos dos homens, né? Então Deus oculta Jesus aos olhos dos homens. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei presente no meio dele. Como? Jesus é Deus. Agora ele agora vamos dizer assim, que ele tomou todo o cosmos, né? Ele vai além da criação. A criação toda agora não tem como abraçar Jesus, né? Antigamente o corpo de Jesus tinha limitações. Hoje Jesus pode entrar pelas paredes como entrou. Estando eles com as portas fechadas por medo dos judeus, Jesus entrou no meio deles, né? Então agora Jesus tem esse livre acesso. A natureza de Cristo não tem mais, não é mais dominada, limitada, podemos assim dizer, pelas leis da natureza. No parágrafo 666 vai dizer: Jesus Cristo, cabeça da igreja, precedendo-nos no reino glorioso do Pai, para que nós, membros do seu corpo, vivamos na esperança de estarmos um dia eternamente com ele. Então, Jesus nos precedeu, né, na glória do Pai, na eternidade, para nos dar essa graça de um dia também estarmos com ele. Então nós esperamos isso. Nós esperamos um dia estar com Cristo. Jesus Cristo, tendo entrado uma vez por todas no santuário dos céus, intercede incessantemente por nós como mediador que nos garante permanentemente a efusão do Espírito Santo. Então aí a gente vem para o artigo 7º, né? Então ali esse resumo aqui é para explicar o que é que Jesus aconteceu com Jesus na ascensão. Jesus entrou definitivamente no céu. Agora no céu ele é aquele que precede, ele é aquele que é o sinal, né, como o primeiro ressuscitado dentre os mortos de toda a igreja. Ele é um sinal para toda a igreja. Nós iremos passar por isso, ressuscitarmos e entrarmos também na glória como ele entrou, né? E também ele está lá intercedendo por nós. É isso que relata a ascensão. Aí o artigo 7º do Catecismo vem dizer para nós o seguinte: Cristo está lá no céu, de onde, ou seja, de lá do céu, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então ele está lá no céu e há de vir a julgar os vivos e os mortos. E aqui nós iremos destrinchar um pouco aquilo que fala o Catecismo nos parágrafos seguintes, né? Voltará na sua glória. Então ele voltará na sua glória. Ele voltará em um determinado dia. Tem um dia para o retorno de Cristo. Aí vai dizer: Cristo reina desde já pela igreja, né? Então ele voltará. Existe a promessa do retorno de Cristo. Nós rezamos isso no credo. Isso aqui é o credo, né? Creio em Jesus Cristo, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, né? Aí ele coloca, parágrafo 668, Cristo morreu e voltou à vida para ser Senhor dos mortos e dos vivos. Romanos 14, 9. A ascensão de Cristo aos céus significa a sua participação na sua humanidade, no poder e autoridade do próprio Deus. Jesus Cristo é Senhor. Ele possui todo o poder nos céus e na terra. Está acima de todo o principado, poder, virtude e soberania. Então Cristo tem todo esse poder, né? Basta ver o que ele mesmo disse, que ele recebeu esse poder. Porque o Pai tudo submeteu aos seus pés. Efésios 1, 20 ao 22. Cristo é o Senhor dos cosmos e da história. Então, Cristo é Senhor da criação e da história humana. Certo? Cristo é Senhor do cosmos, da criação e da história humana. Nele, a história do homem e até a criação inteira encontram a sua recapitulação, o seu acabamento transcendente. Então, em Cristo, toda a história humana, toda a criação encontrará a sua recapitulação, ou seja, encontrará o seu destino último e a sua recapitulação. No parágrafo seguinte, no 669, vai dizer: como Senhor, Cristo é também a cabeça da igreja, que é o seu corpo, elevado ao céu e glorificado, tendo assim cumprido plenamente a sua missão,
continua na terra por meio da igreja. Então Cristo está no céu, mas continua na terra por meio da igreja. Lembra? Onde 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, eu estarei presente no meio dele. Ou aonde qualquer membro da igreja estiver. Lembra que Paulo estava perseguindo os cristãos? Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo estava perseguindo os cristãos. Paulo não estava perseguindo Jesus. Jesus já tinha ascendido aos céus. Mas quando alguém persegue um cristão, um católico, está perseguindo o próprio Cristo. E Jesus disse isso. Toda vez que vós fizerdes uma dessas coisas a um desses pequeninos por causa de mim, é a mim que estáis fazendo. Então, continua na terra por meio da igreja, Cristo. A redenção e a fonte da autoridade que Cristo, a redenção e a fonte da autoridade que Cristo, em virtude do Espírito Santo, exerce sobre a igreja, o reino de Cristo já está misteriosamente presente na igreja. Então ele está dizendo que Cristo continua, por meio da igreja, com a redenção. Esta redenção é a forma e a fonte da autoridade de Cristo. Cristo que redime a igreja. Essa redenção é a forma e a autoridade de Cristo em virtude do Espírito Santo que ele exerce na igreja. Por isso o seu reinado, por isso Cristo reina por meio da igreja. E ele diz: o reino de Cristo já está misteriosamente presente na igreja, que é germe e princípio deste mesmo reino na terra. Parágrafo 670. Depois da ascensão, o desígnio de Deus entrou na sua consumação. Então veja, depois da ascensão, o desígnio de Deus entrou na sua consumação. Então os desígnios de Deus para a redenção da humanidade entra na sua consumação. Não está ainda plenamente consumado. Estará consumado quando Jesus voltar. Mas ele entra na etapa final da consumação. Aí ele diz: estamos já na última hora, citando São João. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 18, onde ele diz: filhinhos, já é chegada a última hora. Já chegou, pois, a nós a plenitude dos tempos. Então, a plenitude dos tempos. Plenitude de quais tempos? Do retorno de Cristo. Está chegando aí o finalzinho, A plenitude dos tempos para o retorno de Cristo já chegou. Lembra que Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher. Então, aqueles da época do nascimento de Cristo, Simeão, por exemplo, Simeão, quando encontra Cristo, quando Cristo nasce, Simeão vai dizer o quê? Aquele cântico maravilhoso de Simeão. Sim, Senhor, agora tu podes deixar teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a libertação de Israel, viram a salvação de Israel. Falando isso a respeito do Cristo. Então, já chegou, pois, a nós a plenitude dos tempos. Então, no tempo ali do nascimento de Cristo, a plenitude dos tempos já havia chegado. Mas para quê? Para qual fato? Para qual acontecimento da história? A encarnação do Verbo. E falando aqui do retorno, da parousia de Cristo, do retorno da vinda gloriosa, não do Natal, mas da vinda gloriosa de Cristo, a igreja agora diz: já chegou, pois, a nós a plenitude dos tempos. A renovação do mundo já está irrevogavelmente adquirida. E de certo modo, encontra-se já realmente antecipada neste tempo que nós estamos vivendo. Então, de certo modo, a redenção da história humana já acontece. Por quê? Porque Cristo já ascendeu aos céus. Não tem mais retorno. Não tem mais possibilidade alguma de fracasso. Cristo já ascendeu aos céus. Já tem todo o poder, já tem toda a autoridade. Aguarda-se apenas o dia do retorno definitivo de Cristo. E ele continua, Com efeito, ainda aqui na terra, a igreja está aureolada de uma verdadeira, embora imperfeita, santidade. Então a igreja já desfruta de uma santidade, porém ainda imperfeita, porque nós ainda neste mundo, por mais que a gente busque Deus, por mais que a gente busque a santidade, neste mundo a gente ainda é movido pela concupiscência, A concupiscência ainda está na nossa carne, ainda está no nosso homem interior.
E essa concupiscência nos inclina para o mal, nos inclina para as paixões desordenadas da nossa carne. Então, ainda, né, já vivemos essa plenitude, né, mas de forma ainda imperfeita essa santidade ainda é vivida. Por quê? Porque o pecado não foi completamente destruído. Foi destruído, por exemplo, numa perspectiva de Cristo. Cristo não morreu na cruz, Cristo destruiu definitivamente Satanás. Mas por uma providência divina e por uma permissão de Deus, não sei porquê, nós, mesmo depois de Jesus morrer na cruz, de ressuscitar, de ascender aos céus, nós ainda continuamos pecando. E esse fim definitivo para o pecado só acontecerá quando nós experimentarmos o que Cristo experimentou, né? Ou seja, a entrada gloriosa no céu. Não que Cristo tenha pecado, porque Cristo era semelhante ao homem tudo menos no pecado, diz o autor da carta aos Hebreus. Mas nós só estaremos libertos definitivamente do pecado quando nós ressuscitarmos e entrarmos na glória. Ou quando, a partir da nossa morte, o juízo particular e por graça de Deus nós tivermos morrido em graça e tivermos entrado na eternidade, na santidade, no céu, né? Então aí, né, de uma forma ainda sem experimentar a ressurreição, como os santos de Deus, Nossa Senhora, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco de Assis e tantos, hoje estão no céu e não pecam mais, mas ainda não experimentaram a ressurreição. Mas para uma redenção total da história, né, para que todos passem por isso, haverá de acontecer a ressurreição. Então isso são fatos que irão acontecer. A ascensão já aconteceu? Já. Né? Essa ação da volta de Cristo é uma promessa. O catecismo até agora fala de uma promessa. E o apóstolo São Paulo vai dizer, olha, escreve, pois, né, isto, porque estas palavras são dignas de verdade. Né? O apóstolo São Paulo diz algo mais ou menos assim, e São João também escuta isso do anjo. Né? Escreve, pois, estas palavras porque elas são verdadeiras. Né? Então, continuando aqui, diz assim, parágrafo 670. O reino de Cristo manifesta já a sua presença pelos sinais miraculosos que acompanham o seu anúncio pela igreja. Então, enquanto a igreja anuncia o reino de Deus, este reino de Deus, por meio dos milagres que acontecem, Então, como eu dizia, tudo aquilo que a igreja faz para anunciar o reino de Deus, já de alguma forma mostra, né, pelos sinais miraculosos, mostra que o reino de Deus já está acontecendo. Né? No parágrafo 671 vai falar a esperança de que tudo lhe seja submetido. Então, já presente na igreja, o reino de Cristo, contudo, ainda não está acabado. Né? Ou seja, o reino de Cristo já existe por meio da igreja, Cristo já reina por meio da igreja, mas ainda não está acabado. Em poder e glória. Né? Lucas 21, 27. Pela vinda do Rei Jesus, pela vinda do Rei à terra, este reino ainda é atacado pelos poderes do mal. Né? Embora estes já tenham sido radicalmente vencidos pela Páscoa de Cristo, pela sua morte e ressurreição e ascensão aos céus, até que tudo lhe tenha sido submetido, enquanto não se estabelecem os novos céus e a nova terra, em que habita a justiça, a igreja peregrina, e agora ele está falando de nós, a igreja peregrina, nos seus sacramentos e nas suas instituições, que pertence à presente ordem temporal, a esse momento, a esse tempo que nós estamos vivendo, leva a imagem passageira deste mundo e vive no meio das criaturas que gemem e sofrem as dores do parto. Então aqui nós estamos nessa peleja, né, igreja militante, nesse sofrimento, nessas angústias, até, né, como dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Esperando a manifestação dos filhos de Deus, que acontecerá quando? Que acontecerá aonde? Que acontecerá em que momento? Colossenses capítulo 1, versículos do 1 ao 5.
Ele vai dizer: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está escondido em Deus. E Cristo, vossa vida, que está escondido em Deus, quando ele se manifestar, também vós sereis manifesto com ele em glória. Então, é essa manifestação dos filhos de Deus que toda a criação espera. Ou seja, a redenção definitiva. Nós já fomos salvos na cruz? Já. Mas ainda vivemos neste mundo mau, nesse mundo perverso. E ele continua: por este motivo, os cristãos oram, sobretudo na Eucaristia, o que eu disse o vídeo passado, para que se apresse o regresso de Cristo. A promessa foi: ele virá para julgar. Para que se apresse o regresso de Cristo, para que se apresse o retorno de Cristo, dizendo-lhe: vem, Senhor Jesus. Que é uma citação que está em Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Então, veja que os acontecimentos narrados pelo catecismo são acontecimentos graduativos, que vai acontecendo. Aconteceu a morte e a ressurreição, aconteceu a ascensão, ele relata o que aconteceu com a ascensão e agora ele começa a relatar a esperança da promessa feita por Cristo. Qual é a esperança? O retorno de Cristo. E esse retorno de Cristo acontecerá. Esse retorno de Cristo, nós rezamos em toda a Eucaristia dizendo: vem, Senhor Jesus. E ele continua, parágrafo 672. Cristo afirmou, antes da sua ascensão, que ainda não era a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico, esperado por Israel. Aí alguém pode dizer: tá vendo? Jesus afirmou que não seria a hora. Sim, não seria a hora naquele momento. Não seria a hora naquele instante. Também ele não diz dia e hora que isso acontecerá. Mas ele diz que naquele momento não era a hora. Cristo afirmou antes da sua ascensão que ainda não era a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico, esperado por Israel, o qual devia trazer a todos os homens, segundo os profetas, segundo o que narrou os profetas maiores e os menores, a ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. Então, uma ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. E isso só acontecerá no céu. Isso não vai acontecer aqui. Lembra o que disse o vídeo passado, o pseudo-messianismo que vai glorificar o homem e vai trazer uma aparente paz ao mundo, e na verdade não será paz, será apenas destruição e guerra. Porque Jesus mesmo disse: eis que eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo dá. Então não tem como nós esperarmos aqui nesse mundo, no tempo presente, a justiça perfeita do céu, o amor do céu perfeito e a paz, porque não será possível nunca neste mundo. E nós não somos testemunhas de Jeová. O tempo presente é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho. Então esse tempo que nós estamos vivendo agora, desde a ascensão do Senhor até a volta de Cristo, é o tempo, segundo o próprio Senhor, o tempo do Espírito Santo. Jesus mesmo disse: é preciso que eu vá, mas não fiqueis tristes porque eu vou, porque é necessário para vós que eu vá, porque se eu não for, eu não posso enviar o Paráclito. Eu não posso enviar o Espírito da verdade. Eu não posso enviar o Espírito que dará testemunho da verdade para vocês. Então, o Espírito Santo é quem dirige a história humana. Claro que a Trindade, por ser uma só divindade, por ser um só Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, existe uma vamos dizer assim, uma ação conjunta, que quando o Pai faz algo, o Filho está com o Pai. Quando o Filho faz algo, o Pai está com o Filho. E quando o Espírito faz algo, o Pai e o Filho está com o Espírito. Então, uma pessoa da Trindade, ela não age sozinha. Veja que Jesus, para realizar todo o projeto salvífico, Jesus primeiro foi batizado. Foi ungido com o quê? Com o Espírito Santo. Com o amor do Pai. Então, o tempo presente é, segundo o próprio Senhor, o tempo do Espírito
e do testemunho da igreja. A igreja dá testemunho pelo Espírito. Mas é também um tempo ainda marcado pela desolação. Ainda é um tempo marcado pela desolação, pela perseguição, pela morte, pela crueldade, pelo pecado e pela provação do mal. O mal ainda prova a igreja. Eu não sei por quê, eu não sei como isso acontece, mas Jesus, na sua providência, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, na sua providência, ainda permite, nos seus desígnios de amor, ainda permite que Satanás ainda haja nos crentes, mesmo depois de Jesus ter o derrotado definitivamente na cruz. É um mistério, né? Santo Agostinho vai dizer que de todo o mal, Deus tira um bem, né? Então, da provação de Satanás aos crentes, Deus tira muito, para até a permissão de que Satanás tente o crente. É um ato de amor de Deus para conosco e também é um ato de Deus para a nossa provação e a nossa salvação. Porque São Paulo vai dizer aos Romanos, né, se não me engano, capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Ou seja, até a tentação de Satanás coopera de alguma forma para o nosso bem, para a nossa salvação. São Paulo vai dizer aos Coríntios que nós não somos tentados por forças, né, por uma tentação maior do que as nossas forças humanas. E Deus ainda nos dá capacidade de suportar a tentação e de fugir dela. São Tiago vai dizer que resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Então, de alguma forma, essa provação do mal que é permitida por Deus é, de alguma forma, utilizada por Deus para a nossa salvação. E nós podemos ver isso de forma muito clara naquilo que foi a tentação de Jesus, né? E essa provação do mal, e pela provação do mal, que não poupa a igreja, né? A igreja não é poupada. Agora eu sou católico, então não vou ser mais tentado, né? Como diz os protestantes aí, que quando a pessoa aceita Jesus, pronto, todos os problemas acabaram. É o que mais se prega por aí, né? Que a pessoa é salvo e acabou, né? Aí diz, e inaugura os combates dos últimos dias. Veja, o tempo que nós estamos vivendo e esta provação do mal inaugura os combates dos últimos dias. É um tempo de esperança e de vigília, né? Então, a vinda gloriosa de Cristo é também esperança para Israel. E aqui, meus irmãos, eu queria falar um pouquinho, né, porque muita gente lê esse trecho do catecismo achando que o catecismo está dizendo que todo Israel vai se converter. E é verdade, o catecismo diz isso. E eu creio também que os judeus se converterão todos a Cristo antes de Cristo voltar. Porém, não se pode cair na bobagem, na tolice, de achar que, por exemplo, o Estado hoje de Israel vai se declarar, né, confessamente cristão. E aí alguém pode estar esperando, quando diz que todos os judeus se converterão, alguém pode estar pensando, o Estado de Israel vai declarar a fé em Jesus Cristo. E aí sim, aí será estabelecido o retorno de Cristo. Aí Cristo volta. Mas não é assim, meus irmãos. Não caiamos nessa tolice. Por exemplo, quantos grupos judaicos já existem no mundo? Então quer dizer que, por exemplo, um judeu, né, feito Luciano Huck, se eu não me engano, é judeu, quer dizer que esse judaísmo é o judaísmo que fala o catecismo que os judeus se converterão, né? E até mesmo lá em Israel, será que todos ali vão se converter? Não. Veja que no grupo dos fariseus, que eram judeus, nem todos se converteram. O apóstolo São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 11, vai dizer e deixa muito claro, falando de duas oliveiras, né? A oliveira silvestre e a oliveira verdadeira. Ele vai falar que uma foi enxertada na outra. Ele vai falar que alguns judeus, não aceitando a fé, foram os ramos cortados. E os pagãos que aceitaram a fé foram ramos da oliveira selvagem que foi enxertada
na oliveira, acho que é oliveira ou é videira, acho que é oliveira. Os ramos da oliveira selvagem foram enxertados na oliveira verdadeira. Mas São Paulo vai dizer, olha, e agora vocês estrangeiros, vocês pagãos, vocês que são pessoas de todas as raças, não fiquem aí se vangloriando porque vocês agora fazem parte do povo de Deus. Porque se Deus cortou os ramos da oliveira verdadeira e enxertou vocês no lugar, eles podem também cortar vocês e enxertar os ramos da oliveira verdadeira que se converterem. Ou seja, os judeus que irão se converter. Mas isso significa dizer que vai ser todos, no sentido de que todo homem nascido em Jerusalém, nascido em Israel, melhor dizendo, que faz parte do povo de Israel, do Estado de Israel, vai se converter a Cristo? Não significa dizer isso. É lógico que não significa dizer isso. Significa dizer que a Bíblia toda fala do número dos eleitos. Nós não sabemos, eu e você não sabemos, mas Cristo sabe que existe um número específico de pessoas que serão salvas. E todo o desígnio de Deus, toda a providência de Deus vai agindo ao longo da história para que essas pessoas aceitem a Cristo e declarem sua fé a Cristo. Então, esse número dos eleitos, tanto dos gentios como dos judeus, se concretizarão, mas não vai ser visível para nós. Não vai ser algo que o presidente de Israel vai agora pegar um microfone e vai declarar em rede internacional ou na internet aí ao vivo para todo mundo dizendo, não, a partir de agora Israel agora é cristã. Não vai ser isso. Mas veja o que diz o Catecismo, parágrafo 673. A partir da ascensão de Cristo, a partir do momento que Cristo subiu aos céus, a vinda de Cristo na glória está iminente, ou seja, pode acontecer a qualquer momento. Agora, não caiamos na tolice de pensar como pensaram alguns cristãos nas comunidades iniciais da igreja, como os colossenses, os tessalonicenses, que não queriam nem trabalhar. São Paulo chegou até a dizer, olha, fiquei sabendo que no meio de vós, aos tessalonicenses, fiquei sabendo que no meio de vós existem alguns que estão muito ocupados em não fazer nada. Digo a estes, quem não quiser trabalhar, não deve comer. Por quê? Porque estavam ali de boinha, esperando a volta de Cristo. E São Paulo dizia, não é assim. A gente não sabe o dia e a hora. Ele dizia, quanto ao dia e a hora, eu não posso dizer a vocês. Nós sabemos que ele vai voltar, mas ninguém sabe o dia e a hora. Então, vamos lá, arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Vamos viver a vida normal. Vamos viver a vida como todo mundo. Não no pecado, mas como todo mundo, seguindo o curso da história. E quando ele voltar, aí sim. Mesmo que não nos pertença saber os tempos ou os momentos, o Pai determinou com a sua autoridade. Atos 1,7, que Jesus diz que o Pai, não compete a vós saber os dias em que o Pai determinou isso. Que eles perguntarem agora que vai estabelecer o reino de Israel. Este advento escatológico, veja, este advento escatológico pode realizar-se a qualquer momento. Pode realizar. Que acontecimento escatológico? A volta de Cristo. O parágrafo 673 está falando da volta de Cristo. Este advento, esta vinda de Cristo, escatológico, este advento escatológico, esse acontecimento do retorno de Cristo, do fim, pode realizar-se a qualquer momento, ainda que esteja retido, ainda que não esteja acontecendo hoje, mas ele pode acontecer a qualquer momento. Ele e a aprovação final que o há de preceder. Então existem dois acontecimentos para o reino de Deus ser estabelecido definitivamente. O primeiro acontecimento é, volto a dizer, a aprovação final que a igreja deve passar. E também a volta de Cristo. Vou voltar a ler aqui o finalzinho do catecismo, a partir aqui do citação de Atos dos Apóstolos 1,7, e a partir do número aqui que tem aqui entre parênteses, que é outra citação do catecismo que ele dá, 631, essa frase aí, seguinte, acima do parágrafo 674. Este advento, ou seja, esta volta de Cristo,
pode realizar-se a qualquer momento, ainda que esteja retido, a volta de Cristo, o acontecimento da volta de Cristo, e a provação final que o há de preceder. Então existe uma provação final, a última aprovação da igreja. Não é algo que já aconteceu, meus irmãos. É algo que acontecerá. Agora, eu não posso fazer aqui o apocalipse do fim do mundo, dizendo, é hoje, é agora. Né? Pode acontecer a qualquer momento, o catecismo está dizendo, mas antes que a volta de Cristo aconteça, é dito pelo catecismo no parágrafo 673, que antes da volta de Cristo, há de acontecer a provação final, que o há de preceder. Então, a provação final precede, né, a volta de Cristo. E ele continua, parágrafo 674, para nós concluirmos o vídeo, que já ficou longo demais. A vinda do Messias glorioso está pendente, a todo momento da história, do seu reconhecimento por todo Israel. Então, a vinda do Messias glorioso está pendente a todo momento da história do seu reconhecimento por Israel. Então, Israel ainda não reconheceu que o Cristo veio. Ainda se espera, segundo eles, um Messias. Do qual uma parte se endureceu. Então, existe uma parte de Israel que endureceu o coração. Os apóstolos eram judeus, Nossa Senhora era judia. E os filhos da igreja, os primeiros filhos da igreja, eram judeus. Não na sua grande maioria, porque a grande maioria eram os gentios. Paulo foi apóstolo dos gentios. Né? Mas alguns judeus já se converteram. Agora, a grande maioria ainda não. Por quê? Porque endureceu o coração. Na incredulidade, como narra São Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 20. Em relação a Jesus, em relação à pessoa de Cristo, eles não aceitam que Cristo é o Messias. E Pedro, o primeiro Papa, diz aos judeus de Jerusalém, na sua época, quando Pedro foi a Jerusalém, estava em Jerusalém, né? Ou quando ele escreve, pelo menos quando ele escreveu a sua carta, né? Em relação a Jesus. E Pedro quem diz aos judeus, é Pedro quem diz aos judeus de Jerusalém, após o Pentecostes, arrependei-vos, pois, veja, aquele discurso de Pedro em Pentecostes, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os pecados vos sejam perdoados. Assim o Senhor fará que venham os tempos de alívio e vos mandará o Messias Jesus, que de antemão vos foi destinado. Então, Pedro aqui não está falando mais da encarnação do Verbo, ele está falando do retorno de Cristo. No discurso em Atos dos Apóstolos, ele está dizendo, assim o Senhor fará que venham os tempos de alívio e vos mandará o Messias Jesus, que de antemão vos foi destinado. O céu tem de o conservar até a última ressurreição universal. Então, Jesus estará lá no céu até a última ressurreição, a ressurreição universal, a ressurreição, né, definitiva, que Deus anunciou pela boca dos seus santos profetas de outrora. Atos 3, 19 ao 21. E Paulo faz-se eco destas palavras. Se da sua rejeição resultou a reconciliação do mundo, o que será a sua integração, senão uma ressurreição entre os mortos? Então Paulo está dizendo, se os judeus, rejeitando Cristo, a rejeição deles trouxe salvação para o mundo, o que mais não será quando eles aceitarem Jesus, se não vai aí vir a ressurreição, a reconciliação do mundo definitiva? O que será, né, a sua integração, se não uma ressurreição de entre os mortos? Romanos 11, 15. E aqui, no finalzinho, ele vai dizer, a entrada da totalidade dos judeus na salvação messiânica
a seguir a conversão total dos pagãos. Então veja, se a rejeição de Cristo levou a salvação ao mundo, né, se os judeus rejeitaram Cristo e essa rejeição levou a salvação ao mundo, o que não faria, né, porém, a aceitação dos judeus? Quando os judeus aceitarem Cristo, trará salvação a todo mundo, né? Aí ele diz, a entrada da totalidade dos judeus na salvação messiânica, a seguir a conversão total dos pagãos. Então, quando os judeus se converterem, também os pagãos se converterão. Agora, quando diz a conversão total dos pagãos, não está dizendo que todo o mundo vai se tornar cristão. Não, meus irmãos. Aqui está dizendo que todos aqueles que não fazem parte do povo judeu, que são eleitos por Cristo Jesus, e existe uma eleição, no meio católico existe uma eleição, não é falado disso, mas existe o número dos eleitos. A igreja sabe que existe um número de pessoas que serão salvas e outras que não serão salvas. Esses que serão salvos são os eleitos, que foram eleitos, segundo diz o apóstolo São Pedro, segundo a presciência. Veja, segundo a presciência, ou seja, o conhecimento prévio de Deus, segundo a presciência de Cristo. Então, Cristo, antes que o mundo fosse criado, Cristo já previu aqueles que se abririam à graça, aqueles que se abririam à fé, aqueles que se entregariam a Cristo. Então, aí é sinalado antecipadamente os eleitos. Porém, não significa dizer que ao longo da história, né, as pessoas não sejam livres para dizer sim ou não. Agora, por exemplo, quem vai garantir? Vou fazer uma do advogado do diabo aqui. Quem garante que eu ou você seremos salvos? Quem garante? A fé em Cristo? Ok, a fé em Cristo. Mas a gente sabe muito bem que Jesus disse que aquele que não perseverar até o fim não será salvo. De repente eu posso achar que eu estou salvo, como muitos protestantes fazem. Muitos protestantes fazem isso. Mas de repente eu posso chegar lá no céu e dizer, olha Senhor, eu estou aqui, ó. Eu preguei no teu nome no YouTube, eu fiz milagre no teu nome, eu ressuscitei no teu nome, fiz prodígio no teu nome. E Jesus vai dizer, olha, afasta de mim, porque eu não te conheço. Jesus já anunciou isso. Jesus já anunciou que isso será feito. Jesus já anunciou para nós que muitos que dirão, Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Então, o número dos eleitos é um número, podemos dizer, oculto a nós, mas Deus sabe quem são os eleitos. Então, esses judeus que se converterão são dos números dos eleitos, e os pagãos, a totalidade dos pagãos que se converterão, são números dos eleitos. Não quer dizer que todo mundo, né? Segundo alguns estudos aí, tem não sei quantos bilhões de pessoas no mundo. Não significa dizer que todo mundo vai se tornar cristão. E o mundo todo vai se tornar cristão. Ah, sim, o mundo todo se tornou cristão, então agora a gente pode viver aqui o reino messiânico, o reino milenar, porque agora todo mundo é crente, todo mundo pensa da mesma forma, ninguém peca, ninguém... Não é isso. Quando ele fala de que haverá uma conversão total dos judeus e uma conversão total dos pagãos, isto está se falando do número dos eleitos. Então ele diz, dará ao povo de Deus ocasião de realizar a plenitude de Cristo, na qual Deus será tudo em todos. 1 Coríntios 15, 7. Então, quando esses fenômenos acontecerem, aí o vídeo que aconselho você a assistir, se já assistiu, assistir novamente, o vídeo que eu coloquei hoje no canal, que eu coloquei aí no canal, é o vídeo anterior a esse. Aí você assiste a última aprovação da igreja e depois o juízo final, e Jesus será tudo em todos. Portanto, Deus abençoe vocês, espero ter ajudado para a maior honra e glória de Cristo e de sua igreja. E nada de ficar esperando o fim do mundo desesperado e agora, para esse momento, porque nós não sabemos o dia e a hora. Amém.